Hoje, terça-feira, 19 de março, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, festa para a igreja, dia de São José, esposo da Virgem Maria. Hoje é um dia muito importante para a igreja, porque no mundo inteiro, nós católicos celebramos a vida de São José, o nosso patriarca, o patrono das famílias, o pai nutrício de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vai à frente da igreja junto com Nossa Senhora e com a sua destra providencia tudo quanto é necessário para a salvação das almas. Então hoje é um dia muito importante, eu já te convido a ir à Santa Missa. Não deixe de ir à Santa Missa para poder comungar da liturgia, da palavra, comungar da Eucaristia e juntos, unidos pelo poder sacramental da Santa Missa, nós possamos louvar e agradecer a Deus pelo dom que é São José nas nossas vidas. A primeira leitura de hoje, como é um dia diferente para a igreja, né? Apesar de ser a missa semanal na terça-feira, nós temos primeira e segunda leitura e evangelho, como tem o Salmo, né? Mas a gente vai meditar a primeira leitura e o evangelho, tá bem? Primeira leitura de hoje, leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 4 a 5, depois pula para o 12, vai até o 14 e depois pula para o 16. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e o teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu fiz questão de fazer a leitura inteira, porque ela é curta, e ela vai nos reportar também a São José. Eu quero começar falando, antes de falar de São José, o quanto Deus leva a sério a paternidade. Por quê? Porque ele é pai. Deus é pai. E aqui nessa leitura, o Senhor está falando para Davi, um homem segundo o coração de Deus. É assim que a Sagrada Escritura descreve Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E Deus está falando para esse homem: olha, quando você morrer, quando você repousar com os teus pais, eu suscitarei depois de ti um filho teu, e ele vai construir uma casa para mim. Salomão, né? Nós não temos o templo de Salomão, que é o templo construído por Salomão. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Aqui, ó, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Deus, desde Abraão, que Deus ele faz memória dessa grande missão e responsabilidade que é a paternidade. Então Deus não confiaria
a paternidade do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a qualquer homem, em que pese São José ser um homem comum. Sim, um homem comum, contudo, um homem simples e justo. E esse justo, esse adjetivo justo, contém um grande significado. Um homem que não abria mão de fazer e viver a palavra de Deus. Tanto que nas Sagradas Escrituras não tem uma frase dita por São José. Patrono da igreja, pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pai adotivo, pai nutrício, aquele que humanamente forjou o caráter de Jesus. Com o exemplo. Nada mais forte que o exemplo. E aqui a primeira coisa que a gente pode pegar dessa primeira leitura é como Deus ele não erra. Deus não erra e não deixa de cumprir a sua palavra. A profecia que o Senhor fez a Natã, ela se cumpriu. Pois depois de Davi, o seu filho Salomão assume o trono, tem um reinado muito grande e constrói um templo para ele. Ou seja, de fato a palavra se cumpriu. A palavra, todas as palavras que Deus coloca na nossa vida, no nosso coração, a palavra se cumpre. Quando vem de Deus, se cumpre. Agora, quando vem da nossa carne, do nosso humano, ou em uma expressão, quando não vem de Deus, fica pelo meio do caminho, cai pela borda. Mas a palavra, quando vem de Deus, quando Deus firma a sua palavra, ele não erra e não descumpre com a sua palavra. É muito importante a gente rezar com isso. O Senhor é fiel. Para que a gente peça ao Espírito Santo a graça dessa fidelidade. Mas vamos voltar aqui para o dia de hoje, o dia de São José. Como o Senhor leva a sério a paternidade e coloca e entrega a missão e a responsabilidade de forjar o caráter de Jesus, de criar e educar, a missão de conduzir Jesus à sua vocação plena, sendo 100% Deus, mas também sendo 100% homem. Entrega a esse homem que, sem dizer uma palavra nas Sagradas Escrituras, nos ensina sobremaneira pelo exemplo. Muitas vezes a gente peca porque a gente fala, mas a gente não vive. Muitas vezes a gente leva o outro a pecar porque a gente não se preocupa com a grande responsabilidade que temos de dar o exemplo. Aí a gente quer pegar aquela pessoa que a gente ama, seja o nosso esposo, a nossa esposa, pai, mãe, filho, o nosso familiar mais próximo. Aí a gente quer pegar a Bíblia, olha o tamanho da Bíblia, e quer empurrar a goela abaixo da pessoa, e quer que ela se converta da noite pro dia. Mas nem o exemplo a gente dá. A gente não dá o exemplo de silêncio, a gente não dá o exemplo de submissão, a gente não dá o exemplo de obediência, a gente não dá o exemplo de simplicidade, a gente não dá o exemplo de pobreza e humildade diante de Deus. Tudo isso são exemplos que São José ensinou a Jesus pelo exemplo. Pela força do exemplo. E o evangelho de hoje traz um aspecto de São José que muita gente que não estuda a palavra de Deus e muitos católicos não conhecem. Conhece até a expressão: Jesus Cristo é nosso Senhor e nosso Rei. Jesus é Rei. Mas essa realeza, esse caráter real, esse caráter de realeza de Jesus, sabe de quem Jesus herdou? De São José. Sabe por quê? Porque São José é descendente de Davi. Então quem traz o caráter de realeza para Jesus, no que toca a descendência até Jesus, é São José. O evangelho de hoje, Mateus capítulo 1, versículos 16, pula para o 18, vai até o 21 e pula para a primeira parte do versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento
a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Vamos parar aqui. Perceba, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Olha a responsabilidade deste homem. Conduzir a esposa, Nossa Senhora, rainha do céu e da terra, e conduzir o Filho de Deus a viver plenamente as suas vocações. Quando eu falo de Jesus, é óbvio que eu estou falando de viver plenamente a sua vocação aqui na terra. Então José, com a força do exemplo, é óbvio que José conversava com Jesus. Mas pela força do exemplo, é José quem ensina Jesus o valor das Sagradas Escrituras enquanto homem, né? Porque toda a Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, vai falar de Jesus. Mas é José quem faz essa didática, junto com Nossa Senhora, de conversar sobre a palavra com Jesus. É José quem ensina Jesus a trabalhar. Jesus herdou o ofício profissional do seu pai, a carpintaria. É José quem ensina... Olha a missão aqui, ó. Olha que missão importante. José é justo. Então, quando ele vê que Nossa Senhora engravida, ele fica querendo abandonar Nossa Senhora em segredo, para não denunciá-la. E aí, quando ele está pensando, quando ele dorme, ele sonha, ele é visitado por um anjo. E o anjo diz: olha, José, né? Já santa. José, fica tranquilo, porque o filho que Maria vai conceber é pela ação do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Quem dá o nome do filho, naquela época, quem dava o nome do filho era o homem. José dá o nome de Jesus. É José quem confere a Jesus essa legitimidade, a herança, o ser herdeiro. É José quem confere a Jesus a descendência real, porque José é descendente de Davi. Aí José diz aqui, ó, versículo 24. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Aqui a gente vai concluir a nossa reflexão. São José obediente. São José não abre mão de ser obediente. São José, muitas imagens retratam São José como um velhinho. Um homem velhinho não caminha até o Egito. Depois dê um Google e bote aí: de Nazaré para Belém, de Nazaré para o Egito, depois para Jerusalém. Todo esse caminho José fez andando, levando a sua esposa grávida em cima de um jumentinho. Um homem que tinha vigor físico, um carpinteiro, um homem que tinha vigor e rigidez física. E mais do que a rigidez física que ele tinha, a rigidez moral, a firmeza para cumprir com a vocação que o Senhor lhe confiou, ser pai do seu filho. Olha que responsabilidade, pai do Filho de Deus, esposo da mulher que o Espírito Santo concebeu o Filho de Deus em seu ventre. E sendo pai do Filho de Deus, pai da igreja. Sendo pai do Filho de Deus, chefe da Sagrada Família, patrono das famílias. E aí eu faço uma confissão pessoal. Amo muito São José. E não sabia que cabia no meu coração tanto amor a São José. E te convido a conhecer este homem. São José, não há uma causa que eu não confiei a São José que ele não me concedesse. Uma, para eu dizer, isso aqui é uma exceção. Mas sabe com quem eu aprendi isso? Isso não veio da minha cabeça. Eu aprendi isso com a santa da igreja, doutora da igreja, Santa Teresa de Ávila. É ela quem diz, quando ela recomenda a consagração a São José, quando ela recomenda a oração a São José, ela diz: não há uma causa que eu confiei a este santo que não me foi concedida. Então todas as nossas causas materiais, porque São José foi um homem que se preocupou
um chefe de família, um pai de família que se preocupou em prover a sua família. Todas as nossas causas materiais, confiemos a São José. Se for para a salvação da nossa alma, para o nosso bem, e não comprometer a nossa salvação, ele vai alcançar do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as causas espirituais, aí é que ele alcança mesmo. Porque as nossas causas espirituais são as causas que nos conduz à salvação, à conversão genuína e autêntica que nos levará para o céu. Confiemos a São José. Um homem comum que, por ser completamente entregue, abandonado à graça de Deus, obediente, simples, humilde, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, em tudo. Intransigente em desobedecer a Deus. Não desobedeceu. Cumpriu até o fim a sua missão de conduzir a sua esposa, de conduzir o Filho de Deus a viverem plenamente a vocação. Façamos isso. Nos apeguemos a São José. Confiemos as nossas causas a São José. E conheçamos esse homem. Conheçamos esse homem. E por fim, uma última recomendação, se você puder. Vai abrir uma turma de consagração a São José. Não sei nem se está fechada. Mas consagre a sua família a São José. Foi uma das atitudes mais acertadas que eu fiz. Foi ano passado ou foi ano retrasado. Foi consagrar a minha família junto com a minha esposa a São José. Tem um livro que é próprio para isso. Você vai adquirir o livro e você vai fazer a consagração a São José, sua e da sua família. É um tesouro da igreja. E a comunidade Filhos da Misericórdia está com turma aberta para essa consagração. Você vai procurar no Instagram, vai ter lá o post, vai ter você vai encontrar a informação nas nossas redes sociais. Tá bem? Então, que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.